Olá, sou o professor Rodrigo Paiva, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo à aula Processos de Geração do Escoamento. Esse conteúdo faz parte de um curso de Hidrologia Básica, preparado para Engenharia Civil, Ambiental, Hídrica, ou cursos de introdutórios em Hidrologia nível de pós-graduação, ou outros interessados em Ciências Ambientais. Essa aula está dividida em 5 videoaulas, cobrindo diferentes aspectos relacionados aos processos de geração de escoamento. A gente vai começar falando de aspectos introdutórios e motivação, e introduzindo o hidrograma. Depois vamos entrar com um pouco mais de detalhe em processos de geração de escoamento e como ocorre a formação desse hidrograma. Depois a gente vai ser um pouquinho mais específico nos diferentes processos de geração. Então vamos falar de geração de escoamento superficial. Tem 3 tipos de processos: processo ortoniano, geração em áreas impermeáveis e processo duniano. Depois a gente vai falar de escoamento subsuperficial, escoamento subterrâneo. E numa última videoaula a gente vai trazer uma síntese desses processos geradores de escoamento e entender como eles ocorrem em diferentes tipos de paisagens. Então a gente vai começar essa primeira videoaula falando de introdução, motivação e do hidrograma. Bom, nessa figura a gente começa com uma representação simplificada do ciclo hidrológico, né, com diferentes processos como precipitação, escoamento, etc, etc. A gente observa uma rede de drenagem e observa uma representação de uma bacia hidrográfica. E, bom, a vazão nos rios é definida como o fluxo de água passando por uma seção de controle. Normalmente a gente estuda isso no exutório de uma bacia hidrográfica. E o hidrograma seria o gráfico que relaciona a vazão no tempo. Então, se a gente fosse capaz de medir as vazões nesse ponto ou estimar isso ao longo do tempo, provavelmente a gente obteria um gráfico como esse que nos mostra a vazão variando com o tempo. E esse hidrograma é resultado da interação de todos os processos e todos os componentes do ciclo hidrológico dentro da bacia hidrográfica, né? E por que a gente está interessado em estudar esse hidrograma, né? Então a gente quer fazer algumas coisas, a gente quer entender ele, a gente quer quantificar, a gente quer predizer o comportamento, valores desse hidrograma para diferentes aplicações. Por exemplo, para estudo de cheias, inundações, como ilustrado nessa figura, para o dimensionamento de obras hidráulicas, como usinas hidrelétricas, vertedores de barragens, né? Pontes, canais, diques, ações relacionadas ao planejamento e gestão de recursos hídricos, etc, etc. Esse vídeo mostra um exemplo de uma cheia ocorrida em um canal de drenagem de águas pluviais que drena as águas numa pequena bacia suburbana, e a gente vai observar essa cheia acontecendo nesse canal e a formação do hidrograma, né? Então essa bacia começa num período seco, ela recebe precipitações, uma parte da bacia gera escoamento mais rápido, uma parte que tem áreas impermeáveis, essa água começa a chegar nesse canal. A partir de um certo momento, a gente começa a observar que a chegada de água de uma região mais amontante da bacia, que respondeu de forma um pouco mais lenta. Esse canal enche, então a gente observa a cheia nesse canal de drenagem, a vazão do hidrograma vai aumentando, chega num pico, depois ela começa a diminuir, a gente tem a recessão desse hidrograma, e vocês vão observar que os níveis da água nesse canal de drenagem também vão diminuindo com o tempo. Então, aqui a gente tem a marca do máximo nível d'água que chegou nesse canal, e a gente observa que ele começa a secar. Isso tudo foi muito rápido, né? O tempo, esse vídeo está acelerado, então ele teve, em tempo real, seriam
2 horas, né? Então talvez o tempo de pico aqui foi meia hora. E isso é o comportamento típico que a gente observa em bacias pequenas e urbanas, né? São respostas muito rápidas à precipitação. Então vamos estudar com um pouquinho mais de detalhe esse hidrograma, né? Essa figura mostra um hidrograma típico de uma bacia hidrográfica sujeita a um evento de precipitação que causa um hidrograma de cheia, né? Então, no início, o que a gente observa são vazões baixas, antes desse evento de precipitação, antes dessa cheia, e logo depois da ocorrência dessa precipitação, o que a gente vai ter é uma inflexão no valor nessa linha, né? Então as vazões vão começar a aumentar, e a gente diz que nesse ponto se iniciou a cheia, que é a elevação dos níveis d'água no rio ou das vazões desse rio. A gente vai ter um trecho que a gente chama de ascensão do hidrograma, então onde as vazões aumentam. Essa ascensão pode ser rápida em muitos casos. A gente vai chegar a um pico do hidrograma, uma vazão máxima, né? Em muitos casos a gente tem interesse em conhecer essas vazões máximas para dimensionamentos ou estudos de impacto de cheias, etc. E depois a gente vai ter a recessão do hidrograma, onde as vazões vão decrescer. Em muitos casos, a taxa de decréscimo ou a taxa de recessão do hidrograma é mais menor ou mais lenta, né, do que a ascensão. E quando as vazões ficam um pouco mais baixas, a gente pode dizer que a gente chegou no fim da cheia e a gente entra no período de estiagem, ou entre as cheias, né, onde o que a gente observa também continua uma recessão, mas um pouco mais lenta, desse hidrograma. Então as vazões vão decrescendo com o tempo, mas vocês observam que se mantém uma vazão de base, né? Então se mantém uma vazão menor, mas ela é mantida. Bom, vamos ver alguns exemplos de hidrogramas, né? Esse primeiro exemplo trata-se de um hidrograma de uma bacia urbana, não muito grande, tá? É um hidrograma observado no Arroio Dilúvio, que fica em Porto Alegre, é a cidade de Porto Alegre. Esse canal retificado é o Arroio Dilúvio. A gente observa que nessa região tem muitas zonas impermeáveis, né? Pavimentos, calçadas, telhados, etc. E além disso, estruturas de drenagem, né? Então o que a gente observa nesse hidrograma, aqui a gente tem dias, né? Então o que a gente vai perceber é que são cheias muito rápidas, uma elevação muito rápida na vazão, picos muito elevados, se comparados com a vazão de base, né? Então a vazão de base é muito baixa e além de subir rápido, também desce muito rápido essa vazão. Então são eventos muito rápidos, né, que ocorrem durante as precipitações intensas nessa bacia. O segundo grupo de exemplos que eu gostaria de mostrar são de grandes rios brasileiros. Então a gente observa hidrogramas em diferentes rios conhecidos, como o Rio Amazonas, o Rio Paraguai, no Pantanal, o Rio São Francisco, no Nordeste, e o Rio Uruguai. O que a gente observa nessas linhas são vazões em muitos anos, né? Então cada um desses picos aqui seria um ano, e a gente percebe bem uma diferença muito grande entre esses hidrogramas, né? Em alguns rios a gente observa cheias sazonais, como no Paraguai e no Rio Amazonas, né? Então a gente tem alguns meses que são os meses de cheia, e depois outros meses que são os meses de águas baixas ou de estiagens. E a gente tem esse único pulso, né, de inundação. Em outros casos, como no Rio Uruguai, a gente não tem esse comportamento sazonal. O que a gente observa são várias cheias em resposta a precipitações que são distribuídas igualmente ao longo do ano, e cheias um pouco mais rápidas, né? Então,
no Rio Uruguai a gente tem cheias rápidas, nem dá para enxergar aqui cada uma dessas cheias individuais, cada um dos hidrogramas de cheia, né? Mas nesses outros rios a gente enxerga uma cheia muito grande, né, que dura meses para a vazão subir, meses para a vazão voltar a níveis mais baixos. Também a gente observa diferenças relacionadas à vazão de base e os picos, né? Enquanto que no Uruguai as vazões de base são mais baixas, os picos mais acentuados. Em outros rios, como o Paraguai, por exemplo, não existe tanta diferença, né, entre as máximas e as mínimas. Mais alguns exemplos de hidrogramas oriundos de diferentes paisagens, né? Nessa figura de cima, a gente tem um hidrograma da região de Illinois, nos Estados Unidos, e o que a gente observa são respostas muito rápidas às precipitações, então são vários picos. De novo, aqui a gente tem vários anos de dados, né? E por outro lado, nessa outra bacia, que tem uma paisagem totalmente diferente, fica na Áustria, que a gente observa é um hidrograma, uma resposta um pouco mais suave, né? Então, uma resposta mais lenta do rio aos eventos de precipitação. Bom, então a gente viu que o hidrograma pode assumir diferentes comportamentos e diferentes características. Agora vem a grande questão, né? O que explica as características desses hidrogramas? Por que alguns hidrogramas são mais rápidos, outros são mais lentos? Em algumas bacias a gente tem vazões de pico altas, em outras bacias mais baixas, em outras a gente tem a vazão de base maior, em outras pouca vazão de base. Quais seriam os fatores que explicam isso e que nos permitiriam fazer previsões, né, seja de entendimento ou quantitativas desses hidrogramas para dimensionamentos, estudos de engenharia, etc. Então, o hidrograma, em uma determinada bacia hidrográfica, ele é resultado de diferentes processos hidrológicos que acontecem nessa região. O principal processo que origina esses hidrogramas de cheia são as entradas de precipitação, né? Mas, além disso, a forma como essa precipitação vai interagir na fase terrestre do ciclo hidrológico vai fazer toda a diferença no comportamento do hidrograma. E a gente pode dividir esses processos em duas classes. Processos de geração de escoamento, que se refere ao entendimento de geração de escoamento superficial, subterrâneo, subsuperficial e as suas diferentes características, né? E processos relacionados à propagação do escoamento na bacia. Então, uma vez que esses escoamentos são gerados, como que é o trânsito deles ao longo da bacia hidrográfica até chegarem no exutório da bacia e formar esse hidrograma. Então, nas aulas desse curso específico, o nosso foco maior vai ser nos processos de geração de escoamento. E nesse sentido, a gente continua com essa grande motivação, né, entender como o hidrograma é formado e responder perguntas do tipo: como a água chega nos rios? Quais são os processos que fazem a água chegar até os rios? Como esses processos de geração de escoamento vão afetar o hidrograma? E como as características da bacia hidrográfica podem afetar a geração do escoamento. Então, na próxima videoaula, a gente vai conversar justamente sobre os processos de geração de escoamento e a formação do hidrograma. Até lá!